Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre geração de código. Certo? Então, esse é o pipeline, né? Então, aqui é só um fragmento do compilador. Então, em etapas anteriores, né, gerou o código numa representação intermediária. A gente viu que o compilador otimizador, ele otimiza o código, né, associado àquela representação intermediária, produzindo uma nova versão daquele código, ainda em representação intermediária, mas um código que otimiza algum aspecto, né, por exemplo, tempo, uso de memória, etc. Certo? Em seguida, né, e já dentro do escopo dessa aula, né, o compilador tem um componente chamado gerador de código, né, que usa aquela representação intermediária, tipicamente ali num formato, tá certo, de 3 endereços, normalmente é o formato tradicional, né, e produz um código assembly que tem a característica particularmente de decidir onde cada variável vai, como é que ela vai ser computada usando a memória. Né? Então, se a gente está falando de uma máquina concreta, normalmente isso significa usar registradores, certo? Então, associar variáveis aos registradores e fazer os cálculos dentro desses registradores, certo? Então, a gente sai de uma representação um pouco mais abstrata, certo? Para uma representação um pouco mais concreta, tá certo? Então, em seguida, né, então, o assembler, né, pega aquele código que já sabe onde as variáveis vão ser armazenadas, em que registradores, quais instruções que vão ser executadas, né, e transforma aquele código num código realmente executável. Então, o projetista mesmo, o compilador, gente, tipicamente, ele não escreve esse componente. Esse componente ele vai estar associado a para cada arquitetura diferente. Né? Então, você quer gerar código para x86, sei lá, para MIPS, para outras arquiteturas, você vai ter assemblers específicos para cada uma daquelas plataformas, de maneira que você consiga isolar, né, o projetista, né, a pessoa que desenha o compilador, desses detalhes arquiteturais bem mais baixo nível, entendeu? Então, o que permite isso é essa linguagem de assembly aqui. Enfim, então vamos lá, vamos deixar isso um pouco mais concreto. Primeiro vamos falar desse componente gerador de código, certo? E eu vou explicar isso através de um algoritmo simples, né? Eu não vou descrever o código do algoritmo, mesmo o pseudocódigo, mas eu vou explicar com exemplos como é que esse algoritmo funciona. Então, primeiro, vocês precisam ver a entrada e a saída, né? Então, esse código, esse componente aqui do compilador, ele recebe a IR como entrada e produz como saída um código na linguagem de assembly. Tá bom? Então, vamos lá. Tá certo? Primeiro, vocês têm que entender o seguinte, né? Que existem duas estruturas de dados, né, básicas, importantes nesses algoritmos, né, para fazer essa tradução, né, que são chamados os descritores de registrador, o descritor de registrador e o descritor de endereço. Né? Então, register descriptor e address descriptor. Normalmente é isso que você irá encontrar no livro em inglês ou na internet, né, se você for procurar. Mas, basicamente, gente, para vocês facilitar a lembrança de vocês, né, o que são essas estruturas? Essas estruturas de dados são mapas, né, que indicam, né, o que é que cada registrador armazena, ou qual a variável do programa que cada registrador armazena. Tá certo? Então, um mapa. Olha, nesse registrador, esta variável,
certo? Então, aí a gente chama esse mapa, o dicionário, como vocês queiram chamar, de DR, tá certo? Né? É a mesma coisa para descritor de endereço, faz o contrário, digamos assim, né? Quase o contrário, tá? Então, olha, essa variável, certo? Onde é que ela está armazenada? É isso que o descritor de endereço diz, certo? Então, a diferença é porque, aí você pergunta, por que isso aqui não é um R? Porque, na verdade, a variável ela pode estar em um registrador, está faltando um R aqui, certo? Ela pode estar em um registrador, ela pode estar na memória, tá certo? Você precisaria, nesse caso, trazer da memória para um registrador, certo? Ou pode estar na pilha do programa, tá bom? Numa área da memória reservada à pilha, tá certo? Quando fala aqui memória, né, assim, não é o mesmo espaço. Pense aqui como tudo poderia ser na área estática ou na RIP do programa, tá bom? Né? Enfim, tá ok, gente? Então, para vocês lembrarem disso aí, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo. Tipicamente, eu não usar slides com tanta informação aqui não é adequado, não é uma boa prática, mas para descrever um algoritmo, né, enfim, eu acho que, que é justificável, tá certo? Enfim, então o que eu vou mostrar para vocês aqui é a ideia, tá certo, de um algoritmo de geração de código que ele recebe como entrada, tá certo, digamos, né, um código em 3 endereços, tá certo, e gera, né, um código, digamos, assembly na saída, tá bom? Né? Então, veja só. Então, aqui eu estou mostrando apenas um exemplo bem específico daquele código. Veja que está num formato de 3 endereços, a gente não tem nada mais, né, complexo do que isso, certo? Uma operação por vez e com uma possível atribuição. Então é isso que está acontecendo aqui, certo? Então x igual a y op z, tá certo? Então vamos imaginar uma operação dessa instrução, é lógico, o gerador de código teria que fazer o scanning, né, do seu código, então, né, passo a passo e fazendo a tradução, tá? E armazenando, né, informação auxiliar, certo? Né, dos descritores, né, de endereço e de registrador. De toda maneira, vamos ver agora um ponto qualquer dessa tradução, como é que isso funciona. Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente tem que escolher um local para fazer a computação. Então, que local é esse? Um registrador. A gente precisa fazer a computação na CPU. A CPU vai ter que ler ou, né, acessar um registrador de alguma maneira. Então, olha, como é que a gente faz isso? A gente tem que olhar, ler o descritor de registradores, que faz um mapa, que mapeia, né, o que é que cada registrador armazena, certo? Olha, você poderia dizer, olha, é o seguinte, olha, eu vou usar força bruta, vou pegar qualquer registrador aqui, eu tenho que fazer minha computação de toda maneira, né? Então, eu vou pegar qualquer registrador aqui, certo? E vou e vou eliminar, pegar aquele conteúdo, que se era Y que estava armazenado ali naquele local, eu vou jogar de volta para a memória e vou atualizar o descritor de endereços, dizendo que, olha, Y agora não está mais registrado, agora ele está na memória. Olha, você poderia fazer isso, e normalmente é isso que isso pode acontecer, certo? O ideal é que tenha algum espaço livre nos registradores, né? Não tenha nada nos registradores, algum registrador esteja livre. Se tiver livre, você pega, entendeu? Se não tiver livre, aí, o que é que você faz? Olha, você vai ter que tirar deixar algum registrador, né, fazer o que se chama em compilador de spill, né, tirar aquilo ali e jogar de volta na memória, entendeu?
alguma dessas variáveis que estavam no registrador. Mas aí vem qual, tá certo? Qual é a melhor escolha que você pode fazer, certo? Então, veja só, gente, a gente não vai entrar nessa decisão, nesse mérito. A decisão, em resumo para vocês aqui, iria depender, né, de qual a variável, tá certo, que é mais útil para ser utilizada, né, no registrador, né? Se você fizer uma escolha infeliz, pode ser que você jogue para a memória e logo depois você tem que trazer. Você quer maximizar o tempo, tá certo? Né? Entre levar e trazer de volta o conteúdo de uma determinada variável, tá certo? Então, se, por exemplo, no caso limite, se uma variável nunca mais for ser usada, certo? Né? Não for ser mais usada nos próximos, sei lá, um determinado tempo de duração do programa, certo? Ou mesmo nunca mais for ser usada, pensa uma variável temporária de uma função, né? Você não tem a dúvida, você joga assim, né? Elimina aquele conteúdo, né? E começa a usar aquele registrador. Enfim, tá certo, gente? Então, isso está meio que fora do escopo e representado aí no passo 1, certo? Em resumo, se estiver livre, pega o que está livre. Se não estiver livre, você vai ter que fazer uma escolha que minimize ou maximize o tempo de duração que aquela variável vai ter que voltar para o registrador. Entendeu? Então, essa escolha é que não está aí no algoritmo. Tá bom? Né? Mas isso é informação que o compilador poderia calcular direto para você, certo? Então, de uma maneira ou de outra, você vai ter que olhar para o registrador e ver qual é a variável que está armazenada ali no registrador. Se não tiver nenhuma, né, você usa aquele registrador, certo? Então, vamos assumir para todos os efeitos que é R0, tá certo? Que é o registrador que você escolhe para usar nessa operação, certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer é mover a variável y, né, que está aqui nessa operação binária, OP, tá certo? Eu deixei de uma maneira abstrata, mas poderia ser uma soma, uma multiplicação, uma divisão, exponenciação, qualquer tipo de operação que seja suportada pela CPU, certo? Então, você move o Y para um registrador R0. Por que R0? Porque a gente escolheu no passo 1, tá certo? Caso Y já não esteja em um registrador, entendeu? Se Y já estiver no registrador, você não precisa fazer 2. Mas vamos ser pessimistas aqui. Caso Y não esteja já em um registrador, você teria que mais uma vez olhar nesse caso aí, não em DR, mas em DE. Você olha em DE, tá certo? Vê onde é que está Y. Y não está em um registrador, certo? Se Y não estiver em um registrador, certo? Você traz Y para um registrador usando a instrução move YR0, tá certo? Então, tudo bem, próximo passo, certo? No próximo passo, né, a gente vai executar essa operação aqui. Opa, desculpa, gente, certo? Essa operação OPZ,R0. O que é que essa operação faz? Ele pega Z, independente de onde esteja, seja em memória, tá certo? Que seja, tá certo, um registrador e tudo mais. Ele pega o conteúdo de Z, certo? Pega o conteúdo de R0 e ele faz a operação OP. Então, veja que aqui a gente está meio que assumindo que essa operação é comutativa. Feito uma multiplicação, feito uma soma. Ou seja, a gente pode trocar a ordem dos operandos aqui. A gente também está assumindo isso. Se a operação não fosse comutativa, a gente teria que fazer alguma coisa a mais. Tá certo? Então, ele pega Z, seja lá onde for, né, onde Z estiver, né, faz o cálculo com R0 e joga o resultado novamente em R0. Em outras palavras, a gente não precisou de um registrador extra, certo? Isso significa também dizer que o resultado vai sobrepor o valor do registrador onde Y foi armazenado. Ou seja, não é mais válido dizer que R0 armazenava Y, nem que Y
estava em R0, ou seja, o descritor de registro e de endereço precisam ser atualizados. Mas, de toda maneira, a gente fez o cálculo e ele está em R0. Tá certo, gente? Tá certo? Então, depois disso aí, a única coisa que a gente precisava dizer aqui, olha, o endereço né, o local onde X está armazenado, o local onde X está armazenado agora passa a ser R0. Então, a única coisa que a gente precisa fazer, tá certo? Então, uma opção é a gente fazer isso aqui, move Y, tá certo? Né, que é onde está em R0, para o endereço de X. Então, isso é uma opção, tá certo? Então, por exemplo, se X, tá certo, estiver na memória e a gente não quiser trazer X, tá certo? Não dizer que X está no registrador, a gente faria isso. Mas, normalmente, o que a gente faz é atualizar o descritor de registro e endereço para dizer que X agora está naquele registrador R0 e R0 está em X, tá certo? Enfim, limpe os descritores de endereço associados a Y e Z se eles não forem ser mais usados, certo? Essa informação poderia ser acessada através desse cálculo de variáveis vírgulas. Vamos ver como é que funciona para um exemplo como esse aqui, tá certo? Imagine que você tem essa instrução, gente, certo? D igual a isso aqui, o formato em 3 endereços, né? Isso seria feito dessa maneira, tá certo? Uma variável temporária para isso, e uma outra para isso aqui. Então, T1 igual a A menos B, A menos C, veja que isso aqui se repete aqui e aqui, certo? Então, não preciso de uma outra para cá. Então, esse T3 é para fazer esse cálculo, essa subexpressão aqui. Então, vamos chamar isso aqui de T3, certo? Então, T1, T2, T3, isso aqui, tá certo? E, no final, D é igual a T3 mais T2, tá certo? Que T2 já tinha sido calculado aqui, lembre-se disso, certo? Enfim, né? Então, a suma que a gente tem é essa entrada e quer gerar código, tá certo? Formato assembly, certo? Então, basicamente, isso aqui é um esquema mostrando, né, os descritores de registro e endereço em cada um desses passos. Então, primeira coisa, T1 igual a menos B. Então, o que acontece aqui, tá certo? Então, isso aqui é o que mostra o descritor de registro e endereço após essa transformação. Então, a primeira coisa que a gente faz é trazer A para R0, tá certo? E logo depois, a gente não precisa do R0. Veja que isso aqui, ele não está mostrando como a gente escolheu R0. Vamos assumir para todos os efeitos que R0 foi a melhor escolha baseada no estado dos descritores de registro. Entendeu? Né? E no código que vem adiante. Então, basicamente, para fazer essa decisão, é o que ele olha, certo? Ele olha o estado do descritor de registro para ver o que é que estava lá, certo? E o que é que vai ser usado em diante, né? Se as variáveis que não estiverem no registrador, que estiverem no registrador, não vão ser, né, logo úteis, ele escolhe um daqueles registradores para fazer spilling, entendeu? Basicamente era essa a ideia. Então, vamos supor que é R0. O R0 colocava ali uma variável W qualquer que não seria usada, né, brevemente. Aí ele escolhe R0, olha, W vai voar, entendeu? Eu vou usar agora R0. Então, né, o descritor de registro vai ser atualizado logo em seguida, certo? E o de endereço também, né? Mas, enfim, gente, né? Então, W não aparece aqui, certo? Então, ele traz A para R0, faz o cálculo, né? A menos B, fazendo isso aqui, tá certo? Então, é A menos B, guardando o resultado em R0, tá joia? Né? Então, aqui a mesma coisa, tá certo? Então, traz A agora para R1, A não estava mais em R0, quem estava em R0 era A menos B. Ah, sim, eu esqueci de falar que você, depois de fazer isso aqui, você vai ter que atualizar o descritor de registro. Né? O descritor de registro agora contém a variável T1, tá certo? O descritor de endereço agora tem que avisar que T1 agora está em R0, certo? Então, aqui
aqui algo muito semelhante, tá certo? Move A para R1 e depois sub C R1. Basicamente uma cópia disso aqui, né? Só trocando, né, o B pelo C, tá bom? Né? E agora você tem que lembrar, veja que isso aqui vai sendo atualizado, né? A gente começou vazio porque o programinha, o trecho de código em 3 endereços só começou daqui, né? Então, você tem que armazenar esse mapa, esse dicionário vai sendo, né, atualizado, tá? Então, R0 contém T1 do mesmo jeito que tinha aqui, T1 em R0 do mesmo jeito que tinha aqui, só que agora tem uma outra informação. R1 contém T2 e T2 em R1, certo? Então, essa informação é utilizada para cá, olha, T1 e T2. Onde é que está T1 e T2? Ele vem para cá, olha, T1 e T2 está em R0 e em R1. Então, ele sabendo disso aqui, certo? Veja que isso aqui é o estado subsequente a essa computação. Então, para fazer isso aqui, ele vem, olha para cá, essa informação aqui, certo? Então, T1 em R0, T2 em R1. Sabendo disso, então, ele faz esse cálculo, add R1 e R0, ou seja, o resultado dessa computação vai ser armazenado em R0. R1 se mantém, aqui R1 contém T2 e T2 em R1. Só que essa parte inicial aqui de R0 associada a R0 precisa ser atualizada. Agora, R0, ele vai armazenar o resultado de T3, tá certo? Então, foi T3 que vai ter a gente já sabe onde é que está T3. T3 está em R0, né? Foi o que a gente fez aqui. E da mesma maneira, T3 em R0 e R0 contém T3, certo? Da mesma maneira, a gente tem T3 e T2. A gente sabe onde é que estão T3 e T2. Aqui está em R0 e R1. A gente faz o cálculo, certo? Agora, R0 contém D, tá certo? E D está em R0, tá certo? A gente atualizou isso aqui, tá certo? Então, R1 contém T2, tá certo? E T2 em R1 ainda está, só que a gente pode assumir para todos os efeitos, gente, né, que isso aí são variáveis temporárias geradas pela geração do código em 3 endereços que não vão ser mais úteis. E dessa maneira a gente poderia eliminar ou liberar, tá, os registradores para colocar outra coisa lá, entendeu? Né? Então, no final estava R1 contém T2, T2 em R1, a gente pode eliminar isso aqui, tá certo? Então, basicamente é isso, tá certo? Sobre geração de código, certo? Então, esse algoritmo, evidentemente, que se a gente for escrever, vai ser mais complexo do que isso, mas está totalmente fora do escopo a gente explicar, né, detalhadamente, né, esse algoritmo, né, é inviável, né, dentro de uma sala de aula, né, uma ilustração do algoritmo, né, como a gente já tinha falado lá, né, aulas de explicação de top-down, né, e bottom-up passing, certo? Enfim, falar agora um pouquinho de assemblers, né? Então, assemblers são usados para isolar o programador de detalhes de arquitetura, certo? Então, trata de um código de um assembler, um código em linguagem assembly, e ele gera um código executável, certo? Então, um design, um projetista, um compilador, ele não tem condições de saber detalhes da arquitetura ou se manter atualizado sobre aquilo ali, certo? Então, normalmente, os vendedores dos equipamentos das máquinas, né, que mantêm essas arquiteturas, padrões, definições dessas arquiteturas, definem esses assemblers e o formato desse código executável, certo? E esses assemblers liberam essa preocupação para o desenvolvedor, Vou citar aqui dois exemplos, tá certo, gente? Um assembler chamado Jasmine e o assembler do MSIL, né? O Microsoft Intermediate Language. São dois tipos de assemblers, né? Os dois para máquinas baseadas em pilha e não máquinas em registradores. Eu fiz isso intencionalmente para vocês verem um pouquinho de diferença, tá certo? Mas evidentemente existem assemblers para pegar um código como aquele que a gente gerou e produzir o código x86 direto ou MIPS direto, certo? Não é isso que a gente vai mostrar aqui. Eu só variei
né, para que vocês tenham uma exposição para algo diferente. Tá certo? Então, aqui está um exemplo de um código Jasmine, certo? Então, o cara que quer escrever um código Java, um código para uma máquina virtual Java, certo? Então, os bytecode Java, o cara, bytecode é byte, entendeu? Ali tem formatos específicos, tem um formato específico muito detalhado, certo? Muito rígido, tá certo? O cara, para entender, né, qual formato vai ter um trabalho miserável para fazer aquilo ali. Para ele não ter aquele trabalho de construir aqueles sequências de bytes realmente que uma máquina virtual vai ler, né, o bytecode, ele, ao invés disso, escreve código nesse formato, certo? Que é um formato um pouco mais amigável, um formato, eu diria, bem mais amigável do que o formato bytecode, tá certo? Então, veja, e também tem semelhanças com a estrutura, né, do código fonte, na verdade, tá certo? Então, a estrutura do código está ali. Então, veja que tem classe, tem super, não tem uma relação da hierarquia de tipos aí, tá certo? Tem os métodos em uma determinada classe, veja o ponto método e o end método, tá certo? É lógico, o formato é um pouco diferente, certo? Para facilitar o parsing, basicamente, disso aí, entendeu? Pelo assembler, certo? Né? Então, em outras palavras, tem o ponto class e o ponto super, tem uma relação da hierarquia, tem a lista dos métodos, e dentro, aí é que vem a parte que a gente viu anteriormente. Dentro do corpo do método, ali tem, tá certo? Né? O código, digamos assim, o código assembly, tá certo? Ali vem a sequência de instruções, tá certo? Né, as instruções, né, em bytecodes, digamos assim, tá certo? Agora, no formato mais amigável, certo? Então, com posse disso aí, o Jasmine ele gera um bytecode Java. Aí a ferramenta Jasmine, que é um assembler, né, ele gera o código Java. O MSIL é algo bem parecido. Veja que ele, não se assustem aí, não é para vocês entenderem isso detalhadamente, mas ele tem uma estrutura aí, um negócio meio bizarro, tá certo? Assim, bizarro não, mas assustador, né? É a palavra que eu queria, né, utilizar, certo? Mas tem alguns detalhes estruturais, né, sobre o código executável que vai ser gerado, certo? Aqui já é código executável, tá certo, gente? Mas é num formato, digamos assim, um formato em pilha, tá certo? Que é considerado, tá certo? Então, o importante é olhar esse finalzinho aí, você vê ali que tem instruções como se fossem instruções, né, de bytecode, né, instruções baseadas em pilha, né? Então, é ali no op, tá certo? Carregue a string do hello world. Então, veja, tem uma série de facilitadores que você não teria se você fosse numa máquina implementar isso diretamente na CPU. Não existe uma instrução como essa. Call void, uma chamada de função, entendeu? Certo? A própria chamada de função, o que é que precisa ser feito e tudo mais, certo? Então, chame essa função writeLn, certo? Depois retorne dessa função aí, que é o construtor dessa classe hello, tá certo? Né? Então, basicamente é isso, tá certo? Então, a gente viu por cima, tá certo? Esses dois formatos, vocês vão ter essa experiência de gerar código, né? Você vai fazer isso, vocês vão fazer isso através da infraestrutura do LLVM nas aulas práticas, tá certo? Então, aqui tem uma aula prática antiga, tá certo? Mas o que vocês vão ver não é essa ferramenta, tá certo? Mas é uma ferramenta, o LLVM. Vocês vão gerar também código executável. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui.